Olá, meninos! Nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades sobre o poema do Rio, presente na página 51 do módulo 4. Vamos lá? Esse poema é um poema de João Cabral de Melo Neto, tá? Nesse caso aqui, o poeta, João Cabral, um dos maiores poetas brasileiros, leiam os poemas dele, são poemas objetivos e poéticos, cheios de poesia ao mesmo tempo, né? Por isso ele ser considerado um dos grandes poetas da modernidade brasileira, tá? E nesse caso específico aqui, ele coloca o Rio Capibaribe como o eu lírico do poema. Então, tudo que a gente está vendo aqui são as visões e as sensações do rio, tá? Então, olha aí a informação. As estrofes a seguir são de um poema narrado por um rio, o Capibaribe. Ele conta tudo o que vê e vivencia desde sua nascente, um pouquinho antes do sertão, quando ele passa pelo sertão com toda a seca, até passando pela zona da mata, que é entre a Caatinga e o litoral, né, uma região extremamente rica, seria o que seria formado pela Mata Atlântica, que a gente conhece, tá? Até chegar ao litoral. Lembrando que aqui ele pega só a trajetória dentro do estado de Pernambuco, que é o estado do poeta João Cabral de Melo Neto, tá bom? Então, olha só, desde sua nascente, passando pelos encontros com outros rios, até desaguar no mar. O que você acha que ele vai encontrar? O que ele teria visto, sentido ou feito em seu trajeto em direção ao mar? Então, aqui está em forma de pergunta, mas o poema traz todas as respostas para essa pergunta, né? O que o rio vê à sua margem? Com que ele encontra? Tá? Quais os tipos de pessoas? Pena que aqui a gente não tem o poema inteiro, meninos, mas o poema inteiro é belíssimo e cheio de informações históricas, sociais, antropológicas. Tá tudo isso num poema narrado por um rio, a visão de um rio sobre a sociedade à sua volta. Vamos lá? O rio. Sempre pensara em ir caminho do mar. Para os bichos e rios, nascer já é caminhar. Eu não sei o que os rios têm de homem do mar. Sei que se sente o mesmo e exigente chamar. Eu já nasci descendo a serra que se diz do Jacarará, entre caraibeiras, de que só sei por ouvir contar. Pois também, como gente, não consigo me lembrar dessas primeiras águas de meu caminhar. Então, aqui ele vem apresentar a nascente, né? Como todo rio, e por isso ele se compara com o homem do mar, né? Ele sempre vai a caminho do mar. Como os bichos, os rios já nascem caminhando, diferente dos seres humanos, né? Que aprendem a andar bem depois, tá? E aqui ele vem falando da região onde ele nasce, só que ele não lembra, porque como gente, ele não lembra de quando ele era muito pequenininho, quando ele era só uma nascente ou um rio bebezinho. Na segunda estrofe, ele já é um rio de verdade, ó. Por trás do que lembro, ouvi de uma terra desertada, vaziada, não vazia, mas que seca, calcinada, de onde tudo fugia, onde só pedra que ficava, pedras e poucos homens, com raízes de pedra ou de cabra. Lá o céu perdia as nuvens, derradeiras de suas aves, as árvores, a sombra, que nelas já não pousava. Tudo o que não fugia, gaviões, urubus, plantas bravas, a terra devastada ainda mais fundo devastava. Aqui o poeta, não mais o eu lírico, o poeta, faz um jogo de palavras, palavras inventadas, palavras existentes, para mostrar a braveza da seca nordestina, como ela judia dos seres, não só das pessoas, de todos os seres, o rio, as plantas, os animais, tá? Então, olha só, vamos ver esse jogo de palavras. Começa aqui. Ouvi de uma terra desertada, vazia, vaziada, não vazia, mais que seca,
calcinada. Então, primeira coisa, não é uma terra deserta, é desertada, é como se ele misturasse o deserta, né, com aquela ideia de deserdado, quer dizer que não tem mais nada para receber e nem mais nada para oferecer, tá? Depois ele brinca com vaziada, não vazia, é uma terra vaziada, ela não é vazia, porque ainda tem gente, tem vida ali, mas ela está vaziada, ela está esgotada, ela está muito seca, ela quase não tem mais nada para dar. E aí ele vem com a palavra calcinada aqui, ó, estorricado, transformado em cinza. Então já não é mais nenhuma terra seca, né? Só um pozinho, uma cinza do que foi queimado pelo sol. E aí ele continua, né? Depois ele fala com raízes de pedra ou de cabra. Então, quem ainda resiste no sertão durante a seca é porque é de pedra, né? Ou cabra, que é uma maneira que os nordestinos costumam se referir aos homens, né? Para indicar essa força do homem nordestino que resiste a muita coisa. Isso está em vários livros literários, gente. Isso está lá nos Sertões, do Euclides da Cunha, final do século XIX, início do século XX. Tá? Isso está em vários outros poemas do próprio João Cabral de Melo Neto. No 15 da Raquel de Queiroz também tem expressões com relação a isso. Então, vários livros falam dessa força do nordestino adquirida principalmente por causa da questão da seca. Bom, vamos lá agora para o finalzinho da estrofe, em que ele trabalha, ó, a terra devastada, desculpa, ainda mais fundo devastava. O que isso quer dizer? Né? Então, você tem o verbo no particípio devastada funcionando como adjetivo, a terra devastada, ou seja, a terra que já está prejudicada, com quase nada. Ainda mais fundo devastava, ou seja, machucava ainda mais os seres vivos à sua volta. Desculpa, engasguei comigo mesmo. Terceira estrofe. Deixando vou as terras de minha primeira infância, deixando para trás os nomes que vão mudando, terras que eu abandono porque é de rio estar passando. Vou com passo de rio, que é de barco navegando. Então ele vai dizendo que vai deixando para trás as terras de sua nascente, o sertão seco, mas vai fazendo isso devagar, porque o Capibaribe é um rio de navegação, e os rios de navegação são rios com águas calmas, então tem hora que você nem vê as águas se mexerem. Deixando para trás as fazendas que vão ficando, vendo-as enquanto vou, parece que estão desfilando. Vou andando lado a lado, de gente que vai retirando. Olha aqui a referência aos retirantes, aos que fogem da seca. Vou levando comigo os rios que vou encontrando. Aqui são os afluentes, né? Os rios menores que vão desaguando no Capibaribe. Quarta estrofe. Na estrada da ribeira até o mar ancho vou, lado a lado com gente no meu andar sem rumor. Não é estrada curta, mas é estrada melhor, porque na companhia de gente é que sempre vou. Sou viajante calado para ouvir histórias bom. A quem podeis falar sem que eu tente me interpor? Junto de quem podeis pensar alto, falar só. Sempre em qualquer viagem, o rio é o companheiro melhor. Então, aqui ele está falando sobre o processo de navegação, né, que ocorre em suas águas, e ele vai tão calmo, tão manso, que é como se ele quisesse ouvir a conversa das pessoas que estão nos barcos que navegam nele. Agora vou deixando o município de Limoeiro. Lá dentro da cidade havia encontrado o trem de ferro. Faz a viagem do mar, mas não será meu companheiro. Apesar dos caminhos que quase sempre vão paralelos, sobre seu leito liso, com seu fôlego de ferro, lá no mar do Arrecife ele chegará muito primeiro. Sou um rio de várzea, não posso ir tão ligeiro. Mesmo que o mar os chame, os rios, como os bois,
são ronceiros. Então, nesse caso, ele quis mostrar o encontro, né, com a estrada de ferro que tem lá na região, e aí ele vem mostrar que a estrada de ferro, para a época, não hoje, né, era um grande desenvolvimento. Ele fala da velocidade do trem, de como o trem chega antes no litoral. No outro dia deixava o agreste, na Xandocarpina. Entrava por Paudalho, terra já de cana e de usinas. Aqui ele entra efetivamente na zona da mata, né? Que ele chega a citar as usinas de cana-de-açúcar, que dá ali naquela região já bem próximo ao litoral. Via plantas de cana com sua cabeleira ou crina, muita folha de cana com sua lâmina fina, muito soca de cana com sua aparência franzina, e canas com pendões, que são as canas maninhas. Com terras de canas, são muito mais brandas e femininas. Foram terras de engenho, agora são terras de usina. Vocês viram tanto que ele repetiu a palavra cana aqui inúmeras vezes? É para demonstrar bem, depois a gente vai ver isso de novo na próxima estrofe, essa questão de como é uma plantação de cana, é quase um mar, você não enxerga o final e tem cana de cá e de cada estrada, ou cana de cá e de cada leito do rio, né? Já que a gente está se referindo ao rio. Então, ele faz essa descrição da cana, ó. Muita folha de cana com sua lâmina fina, muita soca de cana com sua aparência franzina, né? As socas são aqueles montinhos, tá? Então ele faz uma descrição muito boa da plantação de cana de açúcar. E aqui, nas duas últimas estrofes, as coisas não são muitas que vou encontrando neste caminho, né? Porque tudo é plantação de cana. Tudo planta de cana nos dois lados do caminho, tá vendo? E mais plantas de cana nos dois lados dos caminhos. Olha a repetição para dar essa ideia de que nada muda. Por onde os rios descem, que vou encontrando neste caminho. E outras plantas de cana há nas ribanceiras dos outros rios, que estes encontram antes de se encontrarem comigo. Tudo planta de cana, e assim até o infinito. Tudo planta de cana para uma só boca de usina. Ao entrar no Recife, que ele já chegou ao litoral, né? Não pensem que entro só. Entra comigo a gente que comigo baixou por essa velha estrada que vem do interior. Referência aos barquinhos que navegam nele. Entram comigo rios, a quem o mar chamou, que são os afluentes do Capibaribe. Entra comigo a gente que com o mar sonhou. E também retirantes, em quem só o suor não secou. E entra essa gente triste, a mais triste que já baixou, a gente que a usina, depois de mastigar, largou. Então, tá vendo? O poema faz toda a trajetória do rio, né? Mostrando tudo que ele encontra. Então, vamos lá, questão 1. Na primeira estrofe do poema, o eu lírico faz duas comparações entre os rios e os bichos e entre os rios e os homens do mar.